Você já se perguntou se a sua fé é verdadeira? Às vezes nós olhamos para a nossa vida, para os desafios, para os tropeços e até para as dificuldades em perdoar e nos perguntamos: será que eu realmente tenho fé? No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vemos a resposta de Jesus que nos ensina algo profundo sobre o que é a fé verdadeira. Fique comigo até o final dessa mensagem e vamos refletir juntos sobre o que significa crer, mesmo quando a fé parece pequena como um grão de mostarda. Queridos irmãos e irmãs, na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa mensagem de hoje, ela está baseada no texto de Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 10, onde destaca os versículos 5 e 6, onde está escrito assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumente-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Que Deus Espírito Santo ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, esta semana eu estava meditando sobre o texto para pregar esse culto. Eu comecei a me questionar, algo que na realidade eu faço bastante. E o meu questionamento também com relação a esse texto é o questionamento que eu coloquei ali no slide como tema dessa mensagem. Será que nós realmente temos fé? E agora eu faço essa pergunta mais pessoal, até mesmo muitas vezes eu me faço essa pergunta, mesmo sendo pastor, mesmo há anos estando dentro da igreja, ser batizado desde pequeno, eu me pergunto, será que eu realmente tenho fé? Será que eu realmente tenho a fé verdadeira? A fé em Cristo Jesus, a fé para a salvação, para a vida eterna? E talvez esse seja somente um questionamento meu, mas eu acho que deveria ser um questionamento de todos nós. Sempre pensarmos sobre isso. Será que nós realmente temos a fé verdadeira? Por que eu faço essa pergunta, esse questionamento? Porque muitas vezes nós pensamos ou dizemos que temos fé. Às vezes nos questionamos, uma vez eu até falei sobre isso no tema de uma mensagem algum tempo atrás. Qual será que é o tamanho da nossa fé? Será que a nossa fé é grande? Será que a nossa fé é pequena? Os discípulos, ao ouvirem alguns dos ensinamentos de Jesus que foram lidos há pouco, eles também questionaram a sua fé. Mas eles questionaram o tamanho dela. E por isso, ao ouvirem os ensinamentos de Jesus, eles disseram: aumente a nossa fé. E por que isso? Porque os ensinamentos de Jesus nesse texto de hoje, apesar de serem ensinamentos tranquilos, ensinamentos fáceis de ser compreendidos, quando a gente realmente aprofunda no entendimento desse texto, nós vamos ver que não é bem assim como muitas vezes falamos. Primeiramente, nesse ensinamento que Jesus está dando aos seus discípulos, Jesus fala que nós temos que cuidar para não causar escândalo e não fazer com que alguma pessoa tropece por nossa causa. Ou seja, que alguma pessoa venha a pecar por nós, porque nós causamos isso. Jesus diz que melhor fora que se lhe pendurasse uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho, que era uma pedra enorme, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E apesar de nós pensarmos assim, mas eu nunca fiz nenhum escândalo, eu nunca fiz ninguém tropeçar, isso é um erro nosso. Nós diariamente pecamos, nós diariamente fazemos coisas erradas, nós diariamente tropeçamos. E com certeza absoluta, também fazemos outros tropeçarem por causa dos nossos erros. Às vezes é como aquela brincadeira, né, do dominó. De dominó não, de pedras e quilhadas, né, de dominó que vai se uma derrubando a outra.
Assim nós, eventualmente, também fazemos com que outras pessoas pequem em outras pessoas. Não é fácil. Não é tão fácil assim, como muitas vezes parece. Também não é tão fácil assim, conforme no próximo ensinamento de Jesus, Jesus diz assim: se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Mais uma vez, um ensinamento que, a princípio, quando a gente lê, a gente fala, e nós, como cristãos, queremos viver realmente isso. Uma vida de onde alguém peca, alguém faz algo de errado, nós repreendemos, a pessoa se arrepende e a gente perdoa. Mas também não é bem assim. Quantos relacionamentos de vocês muitas vezes não são rompidos porque muitas vezes alguém falou alguma coisa contra nós e nós já não queremos perdoar. Outro ponto que esse texto diz: se teu irmão pecar, repreenda-o. Nós vivemos numa era, num século, aonde alguém repreender outra pessoa por causa de algum erro cometido é considerado julgamento. Não, você não pode me julgar. Ou quem é você para me julgar? Quem é você para falar mal de mim? Falar que eu fiz alguma coisa errada. Mas Jesus nos diz isso, que quando nós vemos alguém fazendo algo de errado, é nosso dever repreender, para que a pessoa veja que está fazendo aquilo de errado, se arrependa, e aí você perdoa. Veja, não é um ensinamento fácil, em especial nessa era do que a gente não pode julgar ninguém. Não julgueis a não ser de julgados. Algumas pessoas pegam o texto assim, errado. Jesus ensina a nós repreendermos e nós perdoarmos. Depois ele ainda continua falando sobre perdão. Mas agora mais diretamente, se alguém fizer algo contra nós e vier 7 vezes no dia pecar contra nós, nós devemos essas 7 vezes perdoar e dizer, então perdoe. Veja, como eu disse, não é nada fácil esse ensinamento de Jesus. Jesus está dizendo que toda vez que um irmão ou alguém fizer algo contra nós, nós devemos perdoar. E hoje o que a gente vê é exatamente o oposto. Se alguém, vamos pegar um exemplo que um casal, né? A gente vive na era de, se alguma coisa estragou, a gente joga fora. A gente não conserta mais. Vamos pegar, por exemplo, casal, marido e mulher. Quando eles têm mais 2, 3 brigas, ok, né? É normal ter brigas no casamento, desentendimentos. Mas, quando vem uma quarta, uma quinta discussão, aí já há separação. Hoje, por qualquer coisa, as pessoas se separam. Não somente casais, mas amigos. Muitas vezes, alguém é amigo de outra pessoa, fez uma outra coisa errada, disse algo que não deveria ter dito, e em vez de ter perdão, as pessoas se afastam. E dizem, mas se o fulano não vier pedir perdão, eu não vou perdoar. Vejo, por isso que eu estou dizendo que não é fácil assim viver isso que Jesus está dizendo. No papel é fácil dizer, se alguém pecou, perdoe. Mas não é isso que acontece no dia a dia das pessoas. Não é isso que eu vejo. As pessoas, quando elas brigam com outra, elas se afastam. Como eu estou dizendo, nós vivemos na época do jogar fora, do jogar no lixo, não do consertar. O perdão é consertar as coisas. O perdão é voltar à amizade que nós tínhamos antes. E muitas vezes, às vezes a gente vê as pessoas brigando, uns com os outros, colegas de trabalho, irmãos, marido, mulher, e o perdão não existe. E então, ao ouvir todos esses ensinamentos de Jesus, os discípulos, eles olharam para dentro de si mesmo e falaram, realmente, Senhor, aumente-nos a nossa fé. Porque eles reconheceram que não conseguem fazer isso. E nós também precisamos reconhecer isso. Nós não conseguimos. Nós somos fracos, nós somos frágeis. E aí talvez venha o questionamento, será que nós realmente temos fé? Será que nós realmente deveríamos fazer aquilo que Jesus está nos dizendo para fazer? Será que nós conseguimos isto? E aí, para finalizar, o evangelho de hoje, Jesus conta a história de um homem um dono, um senhor, um patrão que tem um empregado. E esse empregado está servindo ao patrão o dia inteiro, está cumprindo com aquilo que deve, e ao chegar meio-dia para almoçar na casa, Jesus questiona, será que o patrão deve dizer ao empregado, senta-te aqui comigo, vamos almoçar juntos? Ou o patrão deve dizer, faça primeiro o almoço, aí nós vamos comer,
e aí depois você vem e se serve. Hoje nós vivemos na era do que os empregados querem ser servidos. Se o patrão ele fala alguma coisa, algum lá a mais, e fala, eu já não quero, isso não me serve, já vai embora. E Jesus diz que não. Se ele é um empregado, ele deve primeiro servir ao seu patrão. E não ficar esperando até nenhuma palavra de gratidão pelo seu patrão. Porque o patrão, ele está ali pagando aquele empregado. E por isso Jesus termina dizendo assim, porventura terá de o patrão agradecer ao servo, porque este fez aquilo que lhe havia ordenado. Ou seja, se algum de vocês aqui é patrão, você tem um empregado, você tem que ficar dizendo muito bem, meu empregado, você combinou, você cumpriu aquilo que foi combinado. Não precisa. Porque esse é o dever do empregado, fazer aquilo que foi combinado. E aí Jesus termina dizendo, assim também, vós, depois de haveres feito tudo o que vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, assim é também na nossa relação com Deus. Isso que Jesus está falando aqui sobre ter claro o próximo, sobre não causar tropeço, não fazer com que outra pessoa peque. Isso é somente o nosso dever como cristãos. É isso que Jesus nos ensina. Por meio do mandamento de amar a Deus e pedir um lugar ao próximo como a nós mesmos. Esse é somente o nosso dever como cristãos. E nós não deveríamos nem precisar de elogios por termos cumprido o nosso dever. Assim como muitas vezes o pastor Diego aqui às vezes a gente gosta disso, obviamente, né? A gente gosta quando alguém lá no final do culto ele diz assim, bonito culto, pastor. Muito obrigado. As suas palavras foram muito importantes, foram muito bonitas. E eu digo assim, eu só estou fazendo o meu dever. Esse é o meu dever, é pregar e anunciar a palavra de Deus. Não importa se elas são bonitas ou feias. Não importa se elas são diretas ou não. Se elas consolam ou se elas colocam peso sobre a lei em cada um de vocês. Esse é o meu dever como pastor. E eu não preciso ficar esperando elogios, porque o meu dever é pregar e anunciar a palavra de Deus. Para isso que eu fui chamar. Só que hoje a gente vive muito na busca da era dos elogios. Precisa ser elogiado. A gente precisa inflar o nosso L. E não, na realidade nós precisamos apenas aprender que nós somos apenas, desculpa a palavra, um saco de verbos. Nós somos apenas pessoas que são pecadoras e que necessitam totalmente da graça de Deus. Nós não fizemos nada mais do que nós deveríamos fazer. E por isso que fica o questionamento, será que nós realmente temos fé? Será que nós realmente fazemos aquilo que deveríamos fazer? Aí vem um ensinamento final. Ainda bem que nós não somos salvos por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Ainda bem que a fé também não é fruto nosso. Não é algo que eu posso me gloriar e dizer assim, nossa, como eu sou um servo bom. Como eu sou um pastor bom porque eu sei anunciar a palavra de Deus. Não. Tudo isso é dom de Deus. A fé é dom de Deus. É graça de Deus. Como hoje a gente vai fazer também na hora do santo batismo. A fé é o Espírito Santo que coloca em nós. Nós não fazemos nada para merecer isso. Nós só merecemos a condenação eterna, a morte eterna. Mas Deus, com o seu grande amor, Ele vem sobre nós e nos abençoa. Deus é que coloca a fé. E mesmo que essa fé seja pequena, aí como o grão de mostarda, essa fé, mesmo pequena, essa fé que é necessária. Não precisamos pensar em uma fé grande, numa fé poderosa. A fé pequena já é poderosa. A fé como um grão de mostarda já nos dá a salvação, já nos dá a eternidade. E não precisamos nos gloriar por meio dela, porque é apenas a ação de Deus. É a ação de Deus do início ao fim de nossas vidas. E é isso que nós temos que pedir sempre a Deus. Deus, você não precisa aumentar a minha fé. Eu peço apenas por fé. Eu peço apenas que Deus continue me abastecendo pelos meios da graça, batismo e santa ceia, fortalecendo essa fé que há em mim, que foi você mesmo, Deus, que colocou em mim. E assim, eu creio que este questionamento, ele deve ser assim importante, para que a gente sempre reflita, pensando assim, sobre a nossa fé. Será que nós realmente temos fé
Será que a nossa fé ela é verdadeira? Será que nós temos realmente buscado ela pelos meios da graça? E Deus tem vindo até nós por meio do batismo, da palavra e dos sacramentos? Esse questionamento deve se existir, queridos irmãos, para que a gente não esmoreça, não caia. Quando vierem as coisas ruins, vierem as tentações, vierem os sofrimentos e as dificuldades. Porque Deus vai continuar nos amparando, vai continuar nos auxiliando, como tem feito até o presente momento. Assim eu peço que Deus abençoe a todos com essa fé. Uma fé mesmo do grão de mostarda, mas uma fé capaz de fazer grandes coisas. E essa grande coisa é nos dar a salvação, nos dar a eternidade. Que Deus assim nos abençoe pelo seu Espírito Santo e nos mantenha firmes e fiéis em Deus até o fim de nossas vidas. Amém. Mesmo que a sua fé pareça pequena como um grão de mostarda, ela é suficiente. Porque não é o tamanho da fé que importa, mas o Deus em quem colocamos a nossa confiança. Que assim o Espírito Santo fortaleça a sua fé a cada dia e que você se lembre, a fé é dom de Deus, não é um mérito nosso. Se esta mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo aqui sobre o que achou desta mensagem, escreva um amém ou algo do tipo e nos ajude compartilhando também com alguém que precisa ser fortalecido na sua fé. E se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais mensagens como essa e assim você continuará recebendo a palavra de Deus que fortalece o coração e renova a esperança. Que Deus te abençoe com a fé verdadeira, simples, pequena, mas poderosa. Aquela fé que vem do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima.